Oi pessoal, bem-vindo ao curso de Picate. Hoje o assunto é Programação Dinâmica, seção 8. Então nós vamos abordar essa importante técnica de programação chamada Programação Dinâmica ou simplesmente PD. A recursão, embora elegante, fazer códigos simples, ela é ineficiente. Então, todos os livros de estrutura de dados e na internet, você vai olhar a árvore de expansão da sequência de Fibonacci que nós vimos lá na seção de recursividade. Então, ali dá para mostrar a quantidade de cálculos duplicados que são feitos nesta árvore em questão. Muito bem. Uma técnica bem poderosa que contorna problemas exponenciais, que são os problemas que a gente chama de difíceis, né? São os problemas NPs. Então, é essa técnica, a programação dinâmica. Então, para aplicar essa técnica, a programação dinâmica, os problemas eles devem apresentar uma regra de recorrência, né? Uma ideia de um conceito de uma recursividade. E essa regra de recorrência você vai fazer uma divisão desse problema e armazenar esses dados de uma forma sequencial. Então, você está fazendo um bypass pela recursão. Então, a ideia é que você vá armazenar isso numa tabela até encontrar as instâncias que você precisa para chegar à resolução do problema em si. Muito bem. Então, essa tabela vai armazenar cálculos intermediários, evitando a repetição do que já foi calculado anteriormente. Essa figura aqui retrata os elementos que tem a PD. Então, é uma técnica genuinamente do tipo dividir e conquistar. Então, quando falamos de PD, temos que pensar na divisão e conquista de um problema. Ele tem dois elementos. Um é o que nós vamos chamar de uma subestrutura ótima, e a outra é o que nós vamos chamar de sobreposição de subproblemas, né? Então, esse daqui vai ser como você vai garantir de alguma maneira que você está tendo os melhores resultados até então, e esse daqui que a soma desses vários subproblemas vai dar uma instância maior. O método de como você vai armazenar nessa tabela existe de duas maneiras, existem dois nomes, um chamado memoization e outro é a tabulation. Quando você faz uma abordagem top-down, se chama memoization e bottom-up é o tabulation. Muito bem, os dois requisitos citados aqui nessa figura, sobreposição de problemas e uma subestrutura ótima, são requisitos que você tem que ter. Então, essa subestrutura ótima é a ideia de um cálculo incremental que ele tenha que ser feito, e até então você não pode ter um resultado que não seja ótimo. Então, por isso que se chama a subestrutura do problema, ele tem que ser ótimo, ou seja, o que tiver já calculado, eu tenho a melhor resposta possível. Então, obviamente, a PD é indicada para problemas de otimização. Então, por exemplo, uma subestrutura ótima para o problema do fatorial é o caso do fatorial 0 ser armazenado respondendo com 1 nesta tabela. E o fatorial de 1 respondendo com 1. Por quê? Porque os melhores resultados até então, né, nessa estrutura do fatorial, tem essas duas premissas aqui. O fatorial de 2 já vai precisar de uma sobreposição de uma nova instância de um problema. Perfeito? Então é o segundo requisito que a gente chama de sobreposição
alguns chamam de superposição, mas a ideia é de sobreposição em problemas menores ou subproblemas. Então, a ideia é que essa regra de recorrência, antes dele olhar na recursividade, ele vai olhar na tabela se essa resposta ela já existe em subproblemas anteriores. Então, por exemplo, o fatorial de 7, se eu desejo calcular, ele não se encontra na tabela, então é como eu utilizasse uma regra de superposição de problemas em buscar o fatorial de 6 até encontrar a subestrutura ótima aqui, que foi o início do cálculo do fatorial. Muito bem, então a sobreposição nesse caso aqui é sempre assim, ó. Aqui vai haver a sobreposição de um problema de uma instância inferior ou menor, multiplicado por n, que vai resultar o fatorial de n. Tem um site aqui embaixo, né? Em resumo, aqui em vermelho, né? A PD é uma recursão apoiada ou, né, digamos assim, auxiliada por uma tabela intermediária de cálculo. Aí, se essa tabela vai crescer, então é uma maneira de você contornar o problema do crescimento exponencial, colocando ele como um crescimento espacial. Então é exponencial no tempo e vai para um espacial, como é o caso. Esse site aqui tem exemplos e implementações de alguns problemas com programação dinâmica. Está bem interessante, alguma parte desse texto eu retirei de lá. Muito bem, claro, se temos recursão, foi o que foi visto em vários exemplos até então, óbvio, nada mais do que natural, a PD fazer uso dela. Então vai haver um metacomando chamado table. Quando esse predicado estiver habilitado, o que vier a seguir, o conjunto de regras que vier a seguir, vai utilizar-se da programação dinâmica embutida dentro dele. Então o table, ele vai ser um dos elementos que vai ser usado no planejador, e isso faz com que esse planejador do Picat seja um dos melhores que existe. Então, essa complexidade da PD, a ideia é de contornar esses cálculos até então. Bom, para ilustrar esse problema, para ilustrar essa técnica com o Picat, na verdade não é ilustrar a PD, mas sim a PD com Picat. Eu selecionei um problema que apareceu nesse artigo do Nengfai e do Bartak. É o problema de encontrar os coeficientes do binômio de Newton, né? Então a ideia é assim, ó, tem esse binômio x mais y, quando é o expoente 0, eu tenho o coeficiente 1. Quando o expoente é 1, coeficiente 1 aqui, 1 aqui. Coeficiente 2, eu tenho 1, 2 e 1. E assim sucessivamente para cada um dos n aqui no expoente para esses coeficientes. Para esse binômio aqui em questão. E os coeficientes estão aqui, 1, 4, 6, 4, 1. Muito bem. A ideia é obter esses coeficientes aqui. Muito bem. Isso aqui remete ao triângulo de Pascal. Então, por exemplo, aqui, ó, esse coeficiente 4, ele é validado pela soma deste coeficiente aqui, do n anterior, mais este elemento aqui. 1 mais 3 dá o 4. 3 mais 3 dá esse 6 aqui. 3 mais 1 dá esse 4 aqui. Então aqui é o triângulo de Pascal com as suas propriedades. Várias coisas interessantes aqui nesse exemplo, né? O exemplo clássico de se ilustrar a PD é a sequência de Fibonacci ou fatorial. Nós estamos fugindo um pouco, vamos estar usando aqui esses coeficientes aqui. Então aqui eu tenho de novo, ó, para um n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4 até aqui nesse triângulo. E aqui é algumas propriedades curiosas que esse triângulo de Pascal exibe. Ó. Por exemplo, o primeiro elemento sempre do binômio é tudo 1. Os últimos elementos também todos eles são 1.
E aqui uma sequência, ó, a partir daqui, 1, 2, 3, 4, segue a numeração, 1, 2, 3, 4. Tem a outra propriedade aqui, por exemplo, o número 4 ao quadrado é igual o seu próximo mais o 10, como foi um caso aqui. Perfeito? Aqui tem alguns critérios aqui para essa propriedade aqui ser validada, mas o mais importante é nós observarmos esse último elemento aqui, essa primeira diagonal e essa última diagonal aqui. Muito bem, esse triângulo de Pascal, para esse n aqui, ó, é dado pela combinatória n tomado k elementos. Então é 1, 1, 1, 2, 1 e assim sucessivamente. Então, cada coeficiente desse é dado pelo valor da combinatória. Por exemplo, 1 grau 6, x mais y elevado a 6, é combinatória de 6 a 0, 6 a 1, 6 a 2, e isso vai reportar aqui os coeficientes. Então, o problema que nós estamos querendo é basicamente calcular um valor desses daqui. Por exemplo, aí o que acontece? 10 mais 10 dá o 20. Então, para encontrar esse coeficiente aqui, eu me baseio no valor anterior de 10. Ah, mas para achar esse 10 aqui, eu preciso do anterior, 6 mais 4. Então, eu estou num processo top-down, que poderia ser bottom-up, de ir buscando os coeficientes até eu encontrar a subestrutura ótima, que é o primeiro valor aqui em questão desse binômio aqui. Então, esse triângulo aqui, ele pode ser montado aqui por essa combinatória, né? E claro, essa combinatória é dada pelo n fatorial k tomado k elementos, ó, nkk. E finalmente, claro, cada vez que tiver um fatorial, nós temos que ficar alerta, né? Porque o fatorial é um número que cresce muito. Para contornar essa questão do fatorial, né, existe uma relação chamada de Stiefel. Por que essa relação aqui é importante? Justamente por conta do triângulo que mostra assim, ó, um determinado coeficiente na linha n vai depender do valor da linha anterior mais o k corrente e o anterior corrente, né? Então essa relação aqui de Stiefel vai ser o que nós vamos implementar para ilustrar a programação dinâmica com Picard. Então, esse coeficiente aqui, que é simplesmente dado por essa relação, né, nós temos que é n na coluna k. Nós não podemos esquecer daquele conceito da subestrutura ótima. Onde é que essa recursividade vai parar? A gente sabe que quando n é combinado com 0 elementos, a ideia é que você só tem um n, então é 1, para o k igual a 0. E quando o n for combinado com ele mesmo, só vai dar 1. Então, né, basicamente, essas três fórmulas aqui é o que nós temos que escrever no código em Picard, né? Qualquer dúvida você pode clicar aqui e ver essas propriedades aqui, ó. O 4 com 2, 4 com 3 vai dar o elemento 5 com 3. Perfeito? Muito bem. Então, ó, um elemento 5 com 2, eu tinha falado lá 5 com 3, e agora aqui um elemento 5 com 2 para ilustrar o que está ocorrendo. O 5, 2, ele vai precisar, pela relação de Stiefel, do 4, 1, do elemento 4, 1, do coeficiente 4, 1 e do coeficiente 4, 2. O 4, 1 vai precisar do coeficiente 3, 0 e do 3, 1. O 4, 2 vai precisar do 3, 1. Opa, atenção! Aí se consulta a tabela e se verifica. Esse 3, 1 já não estava na tabela? Ok. Se ele já estava na tabela, ele já está previamente calculado. Então, nesse caso, quando chegar nessa parte aqui que ele for calcular, esse aqui já foi calculado. Por quê? Digamos assim, ele começou a tomar o ramo à esquerda.
né? C41, 40, o 31 não existia, então começa. O 20 cai naquela combinação cada vez que tem 0, é aquele primeiro elemento lá da primeira coluna à esquerda. Então aqui o elemento chamou o 21, 21 está na tabela? Não, então armazena o novo valor 21. 21 vai depender do 10 e do 11, perfeito? Quando ele chegar no outro ramo, no 52, quando ele chegou na segunda parte, que é a soma, ele vai olhar 31, 31 já está na tabela, perfeito, então eu não vou calcular o que está na tabela. 42 vai chamar o 32, 32 você está na tabela? Não, vou calcular. Quando for calcular o 32, vai chamar o 21. 21 você está na tabela? Sim. Perfeito? E aí depois calcula o 22 e assim sucessivamente. Muito bem. Esse exemplo, né, ele é muito fácil aqui na visão funcional ser implementado agora em Picard. Ó, basicamente você tem que adicionar aqui, ó, o predicado ou o metacomando table, sem ponto, mesma história do index. Aqui tem o data time para estatísticas e o útil para algumas outras características aqui de sistema operacional, que depois vocês podem consultar o manual e darem uma olhada. Qualquer termo, qualquer n, certo? Onde tenha 0, vai retornar 1, que é a primeira, o coeficiente de todos os termos de grau, n, mais à esquerda. Esse aqui, o n com n, é o último, certo? Também retorna 1. Então é como esse daqui começasse a fazer a ideia da subestrutura ótima. E o nk é o que é solicitado. Então aqui é a expressão de Stiefel implementado diretamente, ó, diretamente. nk, n-1 com k-1, n-1 com k. Essa fórmula, né, é semelhante aqui à sequência de Fibonacci por um lado, mas tem um detalhe. Essa recursividade aqui, ó, ela tem dois argumentos. Quando acontece dois argumentos, né, a chance de houver elementos já calculados na tabela, por um lado, cresce, né? Muito bem. O resto do código, ó, basicamente como nós vamos escrever logo o triângulo inteiro, o triângulo de Pascal inteiro, basicamente nós vamos estar fazendo aqui, ó, uma estatística, é uma marca que você tem que fazer para consolidar o termo da estatística, né? O termo como fosse assim, comece agora a avaliar os tempos e as estatísticas que você quer coletar. Então você tem que olhar lá no manual e aqui tem vários parâmetros. Selecionei só o tempo de execução. Vou fazer um triângulo de Pascal de tamanho 10. Aqui, ó, vejam que dentro do printf está chamando a função C. Essa função C é essa daqui, ó. Tá ela aqui definida. Então esse código está junto com o código lá na função principal. Está dentro do mesmo código, perdão. Então nós vamos fazer aqui um for indo de 0 até n e o j sempre vai de 0 até o valor i corrente. Obviamente, né, que esse j é a coluna. Então aqui é a linha e aqui é a coluna. Aqui a cada vez que ele termina uma linha eu mando saltar de linha. Aqui eu cravo, eu marco que a estatística terminou, o tempo final vem nesse argumento. Então o tempo final aqui é de CPU calculado e o tempo total, ó, agora aqui eu dividi por 1000 nesse momento e imprimi o t, e aqui eu também fiz o cálculo aqui dentro do printf. Vejam que isso aqui está em ponto flutuante, tem que prestar atenção. Aqui simplesmente, ó, pegou o tempo final, dividiu por 1000, instanciou um novo valor t, poderia botar a divisão aqui e ponto final, né? Ou se quiser aqui múltiplas soluções, não é o caso, então para uma próxima versão eu devo estar tirando essa linha aqui e essa daqui.
Ok, feito isso, né? Vocês podem depois avaliar o código aqui em coeficiente binomial. Ó. Este é o código que vocês vão encontrar lá no GitHub, né? Já vou tirar aqui essa linha, ó, que não faz sentido, nem esta, certo? Então esse aqui vai ser o código que vocês vão encontrar lá. Tem que tirar aqui também a questão de ter o backtracking ou não, certo? Vai na console, no caso Picat coeficiente binomial PD, certo? Eu não sei se alguém está enxergando, agora vai dar para enxergar melhor. Perfeito, ó. Então tá aí o resultado do código, ó. Tá aqui. Claro, o triângulo não ficou perfeito, né? E isso deixa aí como tarefa para vocês. Vejam que o tempo de CPU foi 0, porque o valor aqui foi até 10, e isso aí. E na verdade, toda a PD está sendo calculado para cada um desses valores aqui. Então, atenção, né? Essa resposta aqui, que nós estamos avaliando, 009 segundos, na verdade foi usada a PD em cada um desses coeficientes aqui. Então, poderia se pensar num problema que fosse para gerar todo esse triângulo via uma PD, tá? Então fica aí também para vocês pensarem sobre esse problema. Muito bem, aqui está a mesma resposta, perfeito, no slide. E já se encaminhando com a parte final da PD, há outros métodos para se resolver esses problemas? Sim, há outros, mas a PD é extremamente poderosa. O Command Table, né, é a base do módulo Planner, do planejador, que nós vamos ter na próxima sessão. E esse planejador torna um excelente candidato Picat para resolver problemas de planejamento. Então, é uma estratégia bem poderosa. E o detalhe, né? Tudo é recursão. Então eu descobri como é essa recursão. Aplico o table, conhecendo o que está por trás da PD, né? Sempre estamos cientes. Nós estamos aqui disponibilizando um método de se fazer PD a partir de uma regra recursiva. Ora, é a regra de recorrência que se utiliza de uma tabela para armazenar valores intermediários no lugar de estar se chamando a recursão a cada passo. Muito bem, alguns problemas clássicos, até mesmo naquele site lá do IMUSP, né? A subsequência máxima de valores, a menor distância entre dois pontos num grafo, problema da mochila, soma de subconjuntos, todos eles podem ser feitos com esta técnica. No manual do Picat, tem um exemplo da menor distância em um grafo, ok? No manual está lá o exemplo colocado, é a menor distância. Esse da menor distância, aquele exemplo de descendentes, né? De pais e filhos e antecedentes, é uma extensão daquele exercício com a variável distância. Bom, os próximos sessões que nós vamos ter será sobre planejamento e programação por restrições. Vejo vocês lá, pratiquem os exercícios em questão, né? E façam bom proveito dessa importante técnica que se chama programação dinâmica. Um abraço, vejo vocês até a próxima aula.